Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Paulo Informática para mais uma aula. Hoje uma aula nova, uma aula que tenho certeza que vocês vão aprender um pouco para a prova que vocês vão fazer aí na área de informática, para a disciplina de informática especificamente, tá bom? Peço desculpas pela minha ausência por alguns dias, né? Na verdade uns 15 dias que eu estou um pouco ausente, mas eu tive um problema aí de garganta. Na verdade, ainda estou me recuperando da garganta inflamada, mas eu estou bem melhor, graças a Deus. E também semana passada eu estive numa viagem, passei aí praticamente uma semana distante. Inclusive no local que eu estava não tinha acesso à internet de uma forma tranquila, então estava bem difícil o acesso. Quando eu consegui acesso já estava muito tarde da noite e ia descansar, tá bom? Mas, a pedidos, muitas pessoas me pediram, eu falei que estava tentando, e aí hoje, no feriado, eu estou conseguindo aqui gravar essa aula e vou gravar outras aulas também para colocar aqui no canal e vamos embora, tá bom? Então, se você já me acompanha, você já sabe como é que funciona tudo aqui, a minha metodologia, para você que não me acompanha, está recebendo esse vídeo agora. A metodologia é muito simples, eu quero trazer informática para você que está aí do outro lado de uma forma realmente simples e objetiva, para que você consiga aí do outro lado realmente gabaritar a informática. Claro que se você vai fazer uma prova para a área específica de TI, na área de tecnologia da informação, aí aqui é uma base muito boa e você obviamente tem que procurar muito mais conteúdo por fora para você conseguir lograr isso aí, tá bom? Neste vídeo agora eu vou deixar uma novidade para vocês aqui. A gente vem trabalhando aqui, preparando aula, dá um trabalho, você sabe, né? Quem aqui já deu aula, quem dá aula, não sabe o que está por trás de tudo isso aqui, mas estou preparando um curso específico só para informática, só para a disciplina de informática. E em breve aí eu espero que próximo mês, eu não sei se até o final de dezembro eu consiga colocar esse curso disponível para vocês. E com detalhe, o preço vai ser muito, muito bacana. Fora do normal, fora do padrão. Tudo que vocês já viram aí vai estar bem abaixo do que vocês já viram, e com certeza com a qualidade que vocês estão vendo aqui, claro que muito mais detalhes, né? A gente não tem como abordar tantos detalhes às vezes aqui, mas no curso, só estou dando um spoiler aqui, vai ser top, vai ser top. Material de apoio, questões para resolver, a aula em si, a plataforma, cara, vai ficar massa. Então acompanha, se inscreve aqui no canal, porque assim que tiver tudo pronto, tá bom? Vou até colocar aqui, né, a nossa. Assim que tiver tudo pronto, eu vou colocar aqui para vocês, vou deixar um vídeo aqui explicando. Lá no Instagram também eu vou colocar, tá bom? Peço que vocês acompanhem lá no Instagram. O Instagram eu vou colocar logo em seguida aqui, ó. Passar aqui, ó. Aqui, antes de mostrar, né, o Instagram propriamente, na verdade, tá na tela de vocês aí. Deixa eu pegar aqui a apresentação, ó, meu Instagram. Vocês podem acompanhar lá, porque lá eu vou colocar todos os spoilers desse curso, link para venda, mas aí tem calma, tá bom? Tá cedo ainda, estou preparando todo o material, tá bom? Então vamos aqui para nossa aula, né? Para nossa aula. Hoje a nossa aula vai ser especificamente sobre o Linux, esse sistema operacional tão legal, querido, né? Você concorda? Não sei. Talvez você não concorde, né? O Linux é um sistema operacional que é gratuito, a gente vai entrar nos detalhes posteriormente, mas que ele não é tão usado quanto, por exemplo, o Windows, né? O Windows com certeza domina o mercado aí, mas o sistema Linux tem um poder incrível, assim, tão quanto o Windows. É um sistema operacional muito bacana mesmo, tá bom? E aí, nós vamos aqui para teorias e questões, tá bom? Eu escolhi questões especificamente de uma banca, né, da IBFC, mas é claro que essas questões, por exemplo, da IDECAM, FGV, SES Gran Rio, Consuplan, IDIB, tantas outras bancas, elas são bem parecidas. É claro que tem algumas bancas que elaboram questões bem mais inteligentes do que outras bancas, e tá tudo bem. Mas aqui é uma base para você responder outras questões, para resolver as questões do teu concurso. E se o teu concurso é IBFC, melhor ainda, tá bom? Vamos estudar também o perfil aqui. Aqui está um pouco da minha experiência acadêmica, da minha experiência profissional também. Atualmente eu estou como professor aqui no estado da Paraíba, onde moro, tá bom? Professor em escola técnica, técnica em informática. E aí, como eu falei para vocês, antes da gente começar propriamente, vai lá aí, ó, cara, é tão fácil isso. Clica aí em se inscrever, clica no botãozinho se inscrever,
dá o like aí, porque aí esse material vai chegar para muito mais pessoas, tá bom? É muito interessante, chega para muito mais pessoas e aí ajuda a fortalecer aqui o nosso canal, tá bom? Então vamos aqui para o que interessa, tá bom? Aqui está um pouco sobre conceitos e comandos essenciais do Linux, tá bom? Esse sistema aí que é muito bacana. Então, primeiramente, essa pergunta é a pergunta clássica, né? O que é o Linux? Eu já falei anteriormente um pouco, e claro que vocês podem fazer suas anotações, pode pausar, pode fazer o que vocês quiserem, mapa mental, fique à vontade. Na hora das questões, dá uma pausa, tenta responder aí no cadernozinho, no bloco de notas, no carro, no ônibus, onde você estiver aí ouvindo e assistindo, e posteriormente vocês vão ver as respostas, tá bom? Então, ó, inicialmente, deixa eu pegar a canetinha aqui, ver se está funcionando, tá ok, ó. O Linux é um sistema operacional gratuito, isso aqui é importante, ó, gratuito, tá aqui, ó, gratuito e de código aberto. Iremos ver posteriormente o que significa, mas o primeiro ponto é esse. Ele é um sistema operacional gratuito, que é diferente do Windows, que é um sistema operacional proprietário, que normalmente, como a gente já viu em outras aulas que tem aqui na nossa playlist sobre sistemas operacionais, deveríamos ou deve-se pagar para que seja usado, né? Eu uso aqui, eu estou usando a versão do Windows, uma versão que foi concedida aqui para mim, que estou como professor aqui no estado da Paraíba, é uma versão licenciada, mas tem muitas versões por aí que a gente vê no dia a dia que não estão licenciadas, tá bom? Então deveria ser pago. Mas com o Linux é diferente. Você usa esse sistema operacional e ele é gratuito. Você não precisa pagar nada para usar versões do Linux, porque tem várias versões que nós iremos ver posteriormente, tá bom? Aí tem o ponto que é muito importante aqui, ó, que isso aparece muito em prova, gratuito e código aberto. Código aberto por quê? Antes da gente chegar no código aberto, é usado por pessoas, empresas, em todo mundo. Existem várias versões, ó, versões que também aparecem como distribuições ou distros, tá bom? Do Linux, como por exemplo Ubuntu, Fedora, Debian. O Linux é muito utilizado em servidores. Então, como eu falei, é um sistema operacional, mas que é muito mais usado, quer dizer, é menos usado por pessoas comuns, como eu e você, talvez, e é usado mais em servidores, supercomputadores, smartphones e tantos outros dispositivos aí, Android, né? A gente vai ver também, por exemplo, em caixas eletrônicos, assim, de forma grandiosa ou maciça, vários caixas eletrônicos usam versões do Linux, que a gente vai ver posteriormente, tá bom? Mas, claro que não impede de você, que é usuário comum, baixar aí uma versão do Linux que você queira usar e instalar no seu computador e usar tranquilamente, tá bom? Aí aqui é onde entra a parte importante. O Linux, da mesma forma que o Windows, que é o sistema operacional da Microsoft, como o macOS da Apple, é um sistema operacional baseado em Unix, aí a gente vai ver, tá bom? Criado para desktops, mas que também é usado por servidores, como a gente já viu, smartphones, tablets, entre outros dispositivos, incluindo caixas eletrônicos, como caixas de bancos, né? Aí, ao contrário dos seus concorrentes mais famosos, que já vimos os que estão acima do Linux, o Linux não foi desenvolvido para fins comerciais, a princípio, né? O seu software e desenvolvimento são feitos em código aberto. Aí aqui a gente vai ver especificamente o que significa aqui, é o código aberto. O que é um código aberto? Significa que qualquer pessoa pode criar e distribuir aplicativos para ele. Inclusive, se você tem experiência com a parte de programação, manipulação de arquivos, e você quiser criar uma distribuição, você vai lá no site da Linux, baixa o código fonte, e aí você pode fazer manipulações e criar uma versão nova. Então, nada impede. Agora, o que você não pode normalmente é vender aquela versão como se fosse uma versão propriamente sua, né? Apesar de que existe de tudo aí na internet, né? Você pode fazer uma manipulação e criar uma versão, sei lá, Linux, sei lá, Linux PI, tá bom? Então, um exemplo só, né? Linux Paulo Informática. Eu poderia, se eu tivesse essa experiência gigantesca que muitos têm aí, né? Para fazer essas manipulações e colocar na rede e distribuir essa versão gratuita para que as pessoas usassem. Mas criar, distribuir, manipular arquivos, criar aplicativos de forma gratuita, desenvolver, cara, é isso, código aberto, o código está disponível para que você tenha ali, você faça as manipulações caso você tenha habilidade e queira, né? Ou você pode muito bem baixar, se quiser desenvolver um novo sistema
baseado naquela versão específica que você pegou na internet e está tudo certo, tá bom? É diferente do Windows, por exemplo, que você não tem acesso ao código-fonte, você não consegue o código-fonte do Windows aí em qualquer site para baixar, manipular. Não gostei da janela do Windows que está, sei lá, tá desse jeito. Eu quero uma janela diferente no 11, eu quero, sei lá, eu quero uma janela diferente do iniciar. Não, isso não funciona para o Windows, tá bom? Já no Linux, você pode fazer tantas e tantas modificações caso não sejam necessárias, tá bom? Aqui nós temos, por exemplo, algumas distribuições que são chamadas também de versões ou distribuições, dependendo aí da banca, né? Tem várias aqui, né? Tem aqui, ó, Fedora, Mandriva, Ubuntu, né? Que é muito usada, o Debian, que é usada também em servidores, muito usada em servidores, Linux Mint, né? Ou Mint, como vocês queiram aí, uma versão muito parecida aqui, ó, muito parecida com o Windows, né? Uma versão que traz muitas semelhanças com o Windows, né? Se você está acostumado a usar o Windows e quer mudar para uma versão do Linux, o Mint com certeza é uma versão muito similar ao Windows, tá bom? E aí tem algumas distribuições aqui, ó, que está a interface de algumas distribuições, como por exemplo da Ubuntu, né? A versão Ubuntu aqui, distribuição também muito usada, né? Para estudo, para uso também, tá bom? Temos aqui a versão do Linux Mint, que eu acabei de falar para vocês, ó. É muito similar, inclusive, ó, é muito parecido aqui o botão iniciar, né, do Windows, né? Os aplicativos ficam aqui também, ó, embaixo. Tem aqui a interface, né, o design de tudo que está funcionando aqui é muito similar ao Windows, né? A parte de baixo aqui, onde ficam as notificações, a parte de redes, data e hora, tá bom? Então é muito parecido. Essa é uma versão que eu recomendo, já usei várias vezes aqui, essa versão do Linux Mint. Se você quer, tem a possibilidade de baixar ela e, por exemplo, criar uma máquina virtual para fazer os testes, eu aconselho. Essa aqui é uma máquina, uma versão do Linux muito bacana, o Linux Mint, tá bom? Você consegue baixar fácil aí na internet, tá bom? Temos aqui também a versão do Debian, né? A versão distribuição Debian aqui, que é muito usada em servidores, tá bom? Eles são bem similares. Tem o Kali Linux, que é muito conhecido aí como sistema operacional dos hackers, né? Então tem muitas ferramentas aqui para manipular arquivos, para verificar, por exemplo, o tráfego de rede. Cara, ferramentas incríveis aqui, né? E aqui a gente entra agora propriamente na estrutura do Linux. Como é que funciona a estrutura do Linux? Ó, a estrutura do Linux é o seguinte, aqui tem a parte do kernel, aqui, ó, é o coração, né? Vou até colocar aqui, ó. É o coração do Linux, o kernel, responsável por controlar hardware e recursos dos sistemas. Então nós temos aqui, ó, o kernel aqui no meio, ó, ele é responsável, como a gente acabou de ver aqui, controlar hardware e recursos do sistema, ou seja, a parte de hardware é controlada aqui pelo kernel e a parte de software também. Então há essa ponte, o kernel fica ali no meio fazendo essa ligação entre hardware e software, controlando recursos, quem está precisando de mais processamento, de mais memória, ele faz todo esse controle, o kernel, tá bom? Temos aqui também o Shell, né? O Shell é aquela famosa tela preta, né? As pessoas também confundem e às vezes chamam de tela preta. Mas aquela tela preta do Linux, que normalmente é usada para nós digitarmos a linha de comandos, né? Códigos, comandos, e aí vai sendo executado aqueles comandos. Essa é a famosa tela preta, tá bom? O Shell é a interface de linha de comando, onde você digita os comandos para controlar o sistema. Ah, por exemplo, eu quero desligar e não quero usar a interface lá, o mouse, eu quero criar um documento, eu quero renomear, eu quero deletar, eu quero criar um usuário. Eu posso fazer tudo isso e tantas outras coisas através apenas das linhas de comando lá no terminal, tá bom? Na interface de linha de comando, a famosa tela preta, né? Aí nós temos agora a estrutura do Linux. Olha só, a estrutura do Linux. O sistema de arquivos é organizado de forma hierárquica, tá bom? Então, segue uma hierarquia com o diretório principal. O diretório principal do Linux é conhecido como raiz, né? Mas é a barrazinha aqui, ó. Então aqui, ó, raiz, tá bom? Então aqui, inclusive, é uma questão de prova, né? Eu acho que a gente até acho que até que eu coloquei aqui uma questão que fala sobre essa estrutura
de arquivos do Linux, né, de diretórios do Linux. A gente vai ver na sequência, eu acho. Então, nós temos aqui os principais diretórios. Aí eu coloquei para vocês aqui, né, o que cada um representa, e aí vocês podem fazer as suas anotações, dar os prints, tá bom? Aqui tem o /home, né, eu vou falar alguns aqui, né? Diretórios dos usuários, tá bom? Todos os usuários dos sistemas ficam aqui no /home. Arquivos de configurações aqui no /etc. O /dev aqui também, que é muito conhecido, contém uns arquivos especiais que representam dispositivos de hardware, tá bom? /lib, as bibliotecas essenciais dos sistemas usadas por binários em /bin ou sbin, superbin, né? Tem aqui também mais alguns, né, que é o MNT, diretório geralmente usado para montagem temporária de sistemas de arquivos, tá bom? Temos aqui o opt, proc, sbin, user, aqui também aparece muito em provas, né? Armazena programas e arquivos de usuário, como aplicativos e bibliotecas adicionais. /var, tá bom? Diretórios de arquivos variáveis, né? Como logs, cache. Mas aqui, claro que você precisa fazer as suas anotações, tentar decorar. Se você já tem experiência com Linux, você pode ir navegando dentro desses arquivos aqui, visualizando propriamente esses diretórios. Mas aí, realmente, se você não tem essa possibilidade, então tem que realmente dar um jeitinho aí de decorar esses diretórios, ou pelo menos os principais, ou o máximo, né, deles, né? Aí nós temos aqui, lembrando que o principal aqui, ó, é o raiz, tá bom? Então, a partir dele aqui é formado uma hierarquia aqui, vai descendo aqui, ó, formando aqui, quem sabe, uma árvore aqui, ó. Ficou meio estranho aqui, né, mas é assim que funciona, um sistema hierárquico, tá bom? Aí temos também os comandos básicos, que sem dúvida nenhuma, sem medo de errar em qualquer prova de concurso que tenha um sistema operacional Linux, comandos básicos com certeza vão aparecer. E se aparecer comandos avançados é porque possivelmente é uma prova de nível superior ou uma prova específica para a área de informática ali, para um cargo na área de informática, né? Mas os comandos básicos, você tem que saber com certeza, são esses aqui e alguns mais outros, né? Como, por exemplo, que o ls lista os arquivos e diretórios, tá bom? Eu estou dentro de uma pasta, eu quero listar o que tem dentro de um ls. Tem alguns parâmetros que eu posso adicionar para que funcione, que mostre para mim mais detalhes, né? Mas aqui tem um cd também, ó, que navega ali, né? Para diretórios, mkd cria um novo diretório, rmd remove diretório vazio, rm, usar aqui o r ó, para pastas também, né, que é uma extensão, né, que coloca o rm -r, tá bom? Aí a gente tem também o cp, mv, o cat, né, exibe o conteúdo de um arquivo. Ver se eu coloquei mais aqui, não, né? E tem tantos outros. Vocês podem pegar facilmente na internet os comandos básicos, os principais comandos básicos no Linux e fazer uma leitura, colocar no mapa mental, não sei, vocês podem fazer, mas aqui tem alguns principais. Eu trouxe aqui, estou trazendo aqui uma aula básica, mas que é uma aula que vai dar uma base para vocês responderem questões do sistema operacional Linux, tá bom? Aqui não é uma aula, desculpa, aprofundada. Se fosse uma aula mais aprofundada, aí a gente ia detalhar cada comando desse, explicar, quem sabe ali, usando aqui o próprio Linux que a gente tem aqui para vocês possam ver do outro lado como é que funciona na prática, né? Mas quem sabe aí não vai estar no curso que nós estamos trabalhando, né? Pretendo colocar umas práticas lá também para que fique mais fácil de entender, tá bom? Aqui, questão 1, olha só a questão 1 aqui. Cara, essa questão mamão com açúcar demais, cara. Dá uma pausa aí, eu tenho certeza que se você assistiu esse vídeo, dê uma pausa, você conseguiu responder essa questão aqui. Olha só, 2024, assinala a alternativa que apresenta qual dos seguintes sistemas operacionais é de código aberto. Ou seja, temos ali a possibilidade de fazer manipulações no código. Qual desses sistemas operacionais aqui tem código aberto? O Windows a gente já sabe que a gente é proprietário, macOS é proprietário, iOS, Windows, e ficou a letrinha é de esperança. Olha que questão fácil, 2024, cara. Desculpa, né? IBFC 2024. Linux. Olha outra questão. Fecha o olho aí, responde só com o olho assim, ó. Ó, fácil demais, cara. Mamão com açúcar aqui, ó.
É impossível o cara errar uma questão dessa aqui se assistiu essa aula aqui, não tem condição não. Não é um sistema operacional, não é um sistema operacional. Cara, nem precisa que você tenha tido, por exemplo, aula de navegadores, para você entender que o Google Chrome é um navegador, é um browser, tá bom? Então a gente aqui mata fácil, fácil. Linux é um sistema operacional, Windows, Mac é sistema operacional. Ficamos aí com o Google Chrome, tá bom? Não é um sistema operacional. Questão 3, olha que bacana, 2022. Assinale, eu peguei as questões da IDFC, as que estão mais relacionadas com a nossa aula, tá bom? Assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta, vou marcar aqui, né? Tecnicamente incorreta, quanto a ser um típico diretório do sistema operacional Linux. Desses diretórios, supostamente diretórios que estão aqui, qual desses aqui para você não um típico diretório do sistema operacional Linux? Vimos anteriormente, né, que o /etc é um, o MMT de montagem é um, user de usuários é um, né, de sistema de usuários é um, e aí ficamos com x, y, z, né? Aqui não é um diretório do sistema operacional Linux. Questão fácil, 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 tá bom? É claro que essa é uma questão de 2022, mas são muito parecidas as questões atuais. Então, são muito parecidas. Muda alguns detalhes, algumas pegadinhas, como, por exemplo, essa que está aparecendo aqui para você, né? Questão 4. O sistema operacional Linux possui várias distribuições, que são basicamente versões. Já vimos, né? Ou diversidade do seu sistema operacional. Assinale a alternativa que identifica corretamente uma das famosas distribuições do sistema operacional Linux. Uma das famosas. E aí fica fácil, fácil, fácil também aqui, ó. O letrinha C Ubuntu, né, uma das mais famosas versões do Linux, distribuições do Linux, tá bom? E aqui tem um detalhezinho aqui, né, para explicar para vocês o que significa um resumo do GLP, Banzo, tá bom? Não é nada de uma distribuição do Linux. O GIMP, né, é um programa de código aberto voltado para criação e edição de imagens. GLP está relacionado à licença de softwares, tá bom? Então fica bem. O Zambi também não é sistema operacional, tá bom? Só para ficar claro aqui. Então, muito fácil mesmo essa questão aqui. Vamos para o próximo, para a continuação aqui da nossa aula, tá bom? Essa aqui é uma parte também de permissões de arquivo que aparece muito em provas de concurso público. Aqui vocês precisam se atentar um pouco mais, tá bom? É bem fácil de entender, eu vou tentar deixar mais fácil ainda, mas se liga, olha só. Cada arquivo tem 3 tipos de permissões. Cada arquivo no sistema operacional Linux. Por exemplo, eu criei um arquivozinho aqui. Tá aqui um exemplo aqui. Esse exemplo que está aqui, ó. A gente vai chegar e vamos explicar, né? Um arquivo aqui chamado arquivo.txt, tá bom? Um arquivozinho de texto, tá bom? Tem aqui um arquivozinho aqui de texto, tá bom? Tem as informações aqui, beleza. Então, esse arquivo aqui, como qualquer outro, eles têm permissões de leitura, né? Aqui, ó. As pessoas podem fazer a leitura, podem escrever no documento ou executar um documento se forem, por exemplo, um arquivo executável, né? E aí, essas permissões são definidas através de 3 grupos, né? Que é o dono do usuário aqui, ó. O dono, grupo e outros. Então, tem permissões para o dono, tem permissões para grupos e tem permissões para outras pessoas ali, outros usuários, tá bom? Aí o comando que nós normalmente usamos é o chmod, como está aqui como exemplo colocado. Ó. Eu quero dar um comando, eu quero dar permissões para esse arquivo aqui, ó, arquivo.txt. Então o comando foi dado, eu digitei lá na prompt de comando, lá na telinha preta, ó, chmod 755. Isso quer dizer que, ó, o dono, ó, tá aqui, ó, ele tem total permissão, tá bom? Ele tem todas as permissões aqui, ó, ele pode fazer leitura, escrita e execução. Já que o grupo e também os outros têm a permissão 5. Então aqui, ó, o dono tem todas as permissões e grupo e outros têm permissões apenas de fazer a leitura
e a execução. Mas, professor, como assim? Leitura e execução? 5 é leitura e execução? Como é que é feita essa conta? Como é que a gente coloca na prática? Eu trouxe para vocês aqui outro exemplo, né? Uma imagem para ilustrar um pouco melhor. Olha só, nós temos aqui, eu vou colocar aqui em cima, o dono, o grupo, e temos também aqui outros. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, o R aqui, ó, ele vale 4, tá bom? Que é o read, a leitura. A escrita vale 2 e a execução vale 1. Então, se o dono ele tem todas as permissões, eu tenho aqui a soma desses números aqui, ó, 4 mais 2 mais 1, que vai dar aqui, ó, 7. Se a pessoa tem apenas aqui a 5, a permissão que ele tem é 5, eu já entendo que tem o 4 aqui, ó, ele não tem a permissão aqui de escrita e tem a de execução. Então, tem um 5, ó, 4 mais 1, 5, tá bom? E aqui também 4 mais 1, 5. Se fosse, por exemplo, aqui, ó, a permissão 7, 7, botar aqui 7, 5, 1. Então, seria o quê? 7, o dono teria aqui todas as permissões, o 5 seria a leitura e a execução, né? Aqui a leitura, né? Read e a execução, e teremos apenas um aqui que seria, os outros teriam apenas a opção de executar o arquivo, não poderia fazer escrita nem leitura, tá bom? Então, é bem simples. Então, volta aqui, se fosse, por exemplo, 5, 5, 5, aí ficaria fácil, né? Seria só essas permissões aqui, ó, de leitura e execução, né? Se fosse, por exemplo, 1, 1, 1, aí todos, o dono, o grupo e outros teriam apenas a permissão de executar o arquivo. Como se fosse 2, 2, 2, apenas escrita. 2, 4, 1, escrita, leitura e execução. E aí a gente vai trabalhando as questões, tá bom? E aí tem uma parte interessante que normalmente aqui na parte inicial a gente vai ver posteriormente, aparece um símbolo aqui, ó. Pode ser um tracinho, pode ser um D aqui, uma letrinha D, tá bom? Como aqui está mostrado. Normalmente aparece aqui, ó, o tracinho, que é arquivos normais, ou aparece aqui o D, ó, de diretório. É o que mais aparece nas imagens aí relacionadas a permissões de arquivos, tá bom? E aí temos aqui um exemplo, eu peguei, dei um print aqui no meu prompt de comando aqui, só para no prompt de comando aqui, só para, na verdade, eu peguei na internet esse prompt, né? Eu achava que eu tinha colocado até o prompt que eu tinha usado aqui, né? Eu não sei se está em outra aula aqui, mas tudo bem. Olha só, aqui vai servir para a gente. Nós temos aqui o tracinho, ó. O tracinho é o quê? Arquivos normais, ó. A gente voltar aqui, ó. Arquivos normais. A gente já sabe que o tracinho é arquivos normais. E aí o dono ele tem aqui a permissão de leitura e escrita, o grupo leitura e escrita e os outros usuários apenas leitura. Tá vendo? Você consegue enxergar aqui, que é nesse arquivo aqui, ó. Inclusive é um informações.php, né? Um exemplo. Mas para que você foque nessa parte aqui, nessa área aqui, ó, que é a parte das permissões do arquivo, né, ou da pasta, né? E aqui nós temos os símbolos aqui que identificam se são arquivos normais, diretórios, link simbólico, tá bom? Normalmente aparece arquivos normais, o tracinho ou a letra D de diretório, tá bom? Agora vamos exercitar o que aprendemos, tá bom? Questão 5 da IBFC. Você é um analista de suporte de redes em um ambiente Linux. Existe um diretório na rede com o nome arquivos, um diretório aqui, ó, chamado arquivos, que queremos que tenha permissões total para o dono. Opa, o dono, cadê? Aqui é o dono, tem permissão total. A gente já sabe que permissão total, que número é? 7. A gente já vai colocar aqui, ó, 7. Dono. Permissão apenas de leitura para o grupo. Então, o grupo aqui, ó, tem apenas leitura. Leitura é qual? 4, né? 4. Vamos voltar aqui, ó, só para a gente lembrar aqui. Isso mesmo, leitura 4. Só para a gente não confundir aqui e esquecer aqui respondendo a questão, né? 4, né? O grupo. E nenhuma permissão para o restante da rede. Ou seja, 4, se não tem nenhuma permissão, é 0, né? Então, nós temos aqui 740, né?
a gente daria ali o comando, né? Por exemplo, chmod 740 arquivos. Pronto. Então, teremos dado aqui a permissão para esse diretório, tá bom? Bem interessante essa questão aqui. E as questões atuais aparecem muito similares a essa aqui. Eu já vi de outras bancas e são bem parecidas, né? Aí nós temos aqui no Linux os processos, no Linux os processos são programas, quer dizer, desculpa, no gerenciamento de processos, né? No Linux os processos são programas ou serviços em execução, tá bom? Aí tem alguns comandos aqui que nós usamos, tá bom? O ps, o top, o kill. O kill, por exemplo, aqui, ó, se eu quero encerrar um processo aqui, eu dou o kill, ó, pego aqui o ID, né, do processo, né? Eu consigo identificar o ID 1, 2, 3, 4, dou um kill aqui nesse processo aqui e eu encerro aquele processo, tá bom? De forma rápida. Então tem o PS, tem o top, tá bom? Comandos aqui de gerenciamento de usuários, eu posso usar o user add para adicionar um usuário, PSWD, posso usar o userdel para deletar remover algum usuário, groups, tá bom? Exibe os grupos, tá bom? E tem vários comandos que, claro, né? Você dá uma lida aqui, dá um print, guarda isso aqui e já está aqui respondido para você, explicado para você, tá bom? E temos também aqui a manipulação de arquivos compactados, tá bom? Ou compactos, tá bom? Tem o tar, o gzip, g1zip, zip1zip, tá bom? Então aqui é aquela parte de comandos que pega aqueles arquivos ali, comprime ou descomprime, né? Eu posso comprimir para deixar ali mais com um tamanho menor, quem sabe para enviar, para manipular, para sei lá, enviar pela rede, enviar por e-mail, né? Eu posso comprimir um determinado arquivo e posso também extrair aqueles arquivos usando a manipulação de arquivos, né? Usando os comandos aqui, né? Então, temos um exemplo aqui, ó, na parte de baixo aqui, tá bom? Coloquei para vocês aqui, ó. Quero pegar aqui, eu dou o comando tar aqui, ó. Aí coloca aqui esses parâmetros aqui, a gente vai entrar em detalhes em outra aula, tá bom? Mas eu poderia usar somente o tar também. O tar, traço CSV, backup, vou pegar o backup aqui, ó. Está lá na pasta meu diretório, cria um arquivo tar chamado backup tar a partir do diretório meu diretório, né? Então essa parte aqui é uma parte, assim, de certa forma, um pouco mais assim, de nível intermediário para avançado, né? Mas aqui eu estou passando só de uma forma rápida para que vocês vejam esses comandos aqui, tá bom? Aí tem uns comandos aqui que com certeza, já passando por outros que são muito conhecidos, mas esses aqui estão na lista top aqui, né, de questões, né, que é o ifconfig e o ipaddr, né. Temos o ping, o netstar, o SSH, que é um protocolo para conectar remotamente computadores, mas o ifconfig, que é diferente, tá bom? Ó, é diferente de ipconfig. ipconfig Windows, tá bom? Ifconfig Linux, tá bom? Ou ipaddr, né? Exibe as configurações de rede, né? IP, interface de rede. O ping a gente testa, né? A gente quer fazer a conexão com outro computador, sei lá, com um servidor, a gente dá um ping, o IP daquele servidor, né? Netstat exibe as conexões de rede, portas, status. O SSH, como eu já falei, conecta a computadores remotos, né? Servidores, computadores, usando protocolo. Nós já sabemos que um protocolo são regras de comunicação, tá bom? Questão 6 aqui, ó. Camila recebeu do seu chefe a tarefa de listar o endereço IP, o endereço IP de todos os computadores do sistema operacional Linux, do departamento comercial. Assinar a alternativa correta para o comando que permita obter este endereço. Eu quero listar os IPs, né, o endereço IP de todos os computadores. Qual o comando que eu uso aqui? Ó? ifconfig, ipconfig, mkd, ls, grep, cat, address, e aí ficou fácil, que a gente acabou de ver, né? Temos aí o ifconfig, tá bom? O mkd permite criar uma nova pasta, o ipconfig não funciona no Linux, o ls lista os conteúdos da pasta, cat serve para exibir um conteúdo de um arquivo, né? Então, tá bem explicadinho aqui para vocês, tá bom? Aí tem a parte de gerenciamento de pacotes aqui, tá bom?
gerenciamento de pacotes das distribuições baseada em Debian e também no Red Hat, né? Então tem aqui, se eu quero, por exemplo, o apt-get instalar os pacotes, apt-get update, upgrade, tá bom? A parte mais de gerenciamento de pacotes, tá bom? Sistema de arquivo do Linux, que é muito interessante essa parte aqui, ó. O sistema de arquivo aqui é XT4, né? É o Extended File System 4, é o sistema de arquivo padrão de muitas distribuições Linux, como o Ubuntu. Oferece um bom desempenho, estabilidade, suporta grandes volumes de dados. Aqui tem aqui as extensões do ext4, inclui melhor suporte de arquivos grandes, por exemplo, de até 16 GB, tá bom? Verificação automática da integridade do sistema. Então vamos agora. Então lembre que o sistema de arquivo do Linux, da maioria do sistema Linux, é o ext4, tá bom? Diferente do Windows, que usa muito o NTFS, né? O NTFS. E aí a gente vai para uma questão aqui para a gente já treinar na prática aqui, tá bom? Pausa, tenta responder e vamos para o que interessa aqui, ó. Um sistema de arquivo é um conjunto de estruturas lógicas e de rotinas que permite ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido. Existem diversos sistemas de arquivos diferentes, tais como, aí tem aqui as opções, né? Aí ele pergunta aqui, assinale a alternativa correta. Aí tem aqui, ó, a relação apresentada somente são aplicados 1, 2, 3, 4, 1, 2 e 4. Da relação apresentada, todos podem ser aplicados como sistema de arquivo, né? Então, aqui temos a letrinha E, tá bom? Letrinha E. Todos aqui listados apresentados podem ser aplicados, tá bom? Outra questão aqui interessante aqui, da IBFC 2019, questão 8. Relacione os principais comandos do ambiente Linux da coluna da esquerda com a direita, né? Vamos fazer uma relação aqui, ó. Aí nós temos aqui, por exemplo, o ls. O ls, qual a função do ls? Ele faz o que aqui? Tem a função de remover, exibe a pasta atual, útil quando deseja ler ou exibir os arquivos de texto, exibe os arquivos que estão dentro da pasta na qual os usuários estão no momento. Então nós temos aqui, ele lista, né? Exibe, né? Então temos aqui, ó, um D, né? Então nós já descartamos aqui essa, descartamos aqui essa. Temos duas opções agora. O RM tem a função de remover arquivos, opa, exibe pasta, útil quando deseja ler. Então nós temos aqui o RM aqui, ó, o RM aqui, ó, 2A. Então nós já ainda permanecemos. O que vai diferenciar aqui agora é o item 3, tá bom? PWD exibe a pasta atual na qual o usuário se encontra ou é útil para ler ou exibir. Então nós temos aqui, ó, fácil PWD, ó, B, né? E o cat aqui, ó, C, né? Então nós temos aqui a letrinha D de dado, tá bom? Muito bacana essa questão aqui. Questão 9. Quanto ao comparativo entre os sistemas operacionais Linux e Windows, assinale as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, tá bom? Então, de cima, daqui, ó, daqui para baixo, tá bom? É imprescindível e fundamental um antivírus em um ambiente Linux. Somente no Windows existe o conceito de gerenciamento de aplicativos. Não, aqui é falso, né? No Linux também temos esse conceito. A maior parte das distribuições Linux não vem com browser. Mentira. Todas as versões, assim, esmagadoras, vêm com versões de browser, que é um navegador, né? Normalmente vem com Mozilla, né? Algumas versões não vêm com Mozilla, vêm com outro navegador. Então, aqui também é falso. Imprescindível e fundamental um antivírus no ambiente Linux? Não. Falso, não é imprescindível e fundamental, não. Pode ser que não, na verdade, a maioria do sistema Linux não vem com um sistema com antivírus, né? Como, por exemplo, o Windows, com o Windows Defender. Você baixa, por exemplo, outras versões de sistema operacional, o Kaspersky, o Avast e tantos outros aí, né? Então, nós temos a letrinha F aqui, tá bom? De todos, quer dizer, letrinha E, né? Todos estão falsos aqui, F, né? E por último, não menos importante aqui, é toda a estrutura de arquivos e diretórios
podem ser vistas como uma topologia hierárquica. Nós já vimos isso no início, né, que a topologia hierárquica do sistema aí de arquivos e diretórios do Linux, principalmente os diretórios. Assim, o diretório principal, que não tem nome, é conhecido como, gente, olha que questão top. Cara, tenta responder aí, fácil, fácil, não é? Então nós temos aqui, ó, o raiz, né? Fácil, fácil, faz. Aquela barrinha aqui, tá bom? Raiz, tá bom? Então, a partir do raiz, toda a estrutura do Windows ali, de diretórios, é feita, tá bom? Então, essa aqui, na verdade, foi uma aula bem básica, tá bom? A gente poderia se aprofundar muito mais. Na verdade, precisaríamos de muitas outras aulas para detalhar mais o Linux, mas aqui é para que você realmente tenha uma base, para que você consiga responder questões, tá bom? Então, assiste quantas vezes vocês quiserem. Também não se esquece, por favor, aí, de se inscrever no canal, dá essa força pra gente, para que a gente possa aí avançar muito mais aqui com esse canal aqui, que a gente fique motivado a continuar com isso aqui. Coloque aqui os comentários também, se foi legal, se não foi, e aí com certeza a gente vai procurar melhorar sempre, tá bom? Então que Deus te abençoe e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.